Veja no ICL Notícias, segunda edição. O xadrez do golpismo. Governo Lula mapeia a Câmara e calcula 200 votos favoráveis ao projeto de lei da anistia do 8 de janeiro. Batom na estátua. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pede que pichadora do Perdeu Mané vá para a prisão domiciliar. Porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? As manipulações de Elon Musk. Inteligência artificial do próprio X admite que a plataforma dá mais alcance a contas de extrema direita. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite a você, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Começa agora o ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Muito boa noite, Juliano Medeiros, é um prazer. Olá, Roberta. Ter você aqui, prazer todo meu. Definitivamente no ICL. Estamos aqui agora fazendo parte desta equipe maravilhosa, Roberta e Chico Sá. Bacana, Chico. Nosso vizinho chegou para a mesa, chegou né, para valer, comunidade? assumiu ontem, agora vamos embora. E você com lindíssima, de visual novo. Obrigada. Boa tarde, comunidade, boa tarde todo mundo. Vamos nessa. Embora. Boa noite a você que nos acompanha pela Pop TV no Rio Grande do Sul e também no canal A Voz Trabalhadora. Daqui a pouco tem Cris Serra, Luiz Nassif e Rodrigo Viana, que volta aqui a se juntar a nós. Ele foi só tomar um café. Vamos começar com as notícias do STF, porque lá os ministros não param. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes arquivou uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma suposta fraude em cartão de vacinação. A decisão atende a um pedido do Procurador-Geral da República, do Paulo Gonet, que considerou que não há provas suficientes de que Bolsonaro tenha determinado a inserção de dados falsos no sistema de saúde. Juliano, vou começar com você. Qual foi a sua leitura dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Foco só no golpe? Será que foi para não desviar a atenção? Pois é, Roberto, eu estava até recuperando as notícias da época para lembrar do caso e trazer aqui para a nossa comunidade do ICL. Vamos lembrar que, primeiro, a Polícia Federal produziu as provas, o inquérito é da Polícia Federal, o inquérito acessou uma série de documentos, logins, troca de mensagens entre o Mauro Cid e o Jair Bolsonaro, outros membros da equipe do então presidente Bolsonaro, onde eles trocam mensagens. Foi usado o lote de uma vacina, o cartão de vacinação de uma enfermeira de Cabeceiras, Goiás, ou seja, uma falsificação de cabo a rabo, né, que foi feita para que o Bolsonaro pudesse entrar nos Estados Unidos sem vacinação. Estava o finalzinho da pandemia, os países ainda estavam exigindo que os visitantes apresentassem seu cartão de vacina e o Bolsonaro, que era um negacionista declarado, né, que disse que não ia se vacinar, que incentivava as pessoas a tomarem cloroquina, não se vacinou e queria entrar nos Estados Unidos com um cartão falso. Bom, Bolsonaro não pode ser condenado por ser negacionista. Que ele seja negacionista é só um atestado da sua ignorância. Mas Bolsonaro e a sua equipe falsificaram um documento oficial. O cartão de vacina é um documento oficial, né, que é usado para atestar a sanidade, vamos dizer, da pessoa que o porta e, com isso, né, garantir a segurança não só dessa pessoa, mas de quem está ao seu redor, Chico Sá. Então, a Polícia Federal coletou as provas, apresentou a denúncia à Procuradoria-Geral da República e agora a Procuradoria ofereceu a denúncia ao Supremo Tribunal Federal e agora o Supremo resolveu arquivar, tá? Me parece, Roberta, Chico, que se trata de um cálculo político, porque provas para condenar o Bolsonaro por ter falsificado o cartão de vacina, um documento oficial, ele e a sua equipe, existem aos montes. Mas o STF deve estar fazendo um cálculo político que vamos separar, né, a condenação, o julgamento do Bolsonaro que envolve
a tentativa de golpe de Estado de outros crimes que ele cometeu. E não foram só esses. Falsificação do cartão de vacinas é um deles. Vamos lembrar também das joias da Arábia Saudita que ele tentou subtrair, que são patrimônio do Estado brasileiro. Vamos lembrar de obras superfaturadas na compra de medicamentos, de cloroquina. Tem um montão de acusação contra o Bolsonaro, né? Mas acho que nesse momento o STF atua para isolar o tema golpe de Estado, para sustentar aí uma primeira condenação e, quem sabe, num outro momento, condenar o Bolsonaro por outros crimes. Mas nesse momento, pessoal, me parece um cálculo político. Pode o STF fazer cálculos políticos? Olha, poder pode, né, gente? Já fez muitas vezes nos últimos anos, inclusive, né? E ao longo da história, E ao longo da história, fez, né? Centenas de vezes, né? É correto? É a expressão de uma justiça bem aplicada? Eu acho que não é. Acho que dessa vez o Alexandre de Moraes pisou na bola. Olha, posso trazer aqui o que disse a PGR? Disse o seguinte, gente, a legislação proíbe o recebimento de denúncia que se fundamenta somente nas declarações do colaborador, exigindo-se, consequentemente, que seu oferecimento esteja embasado em provas autônomas e independente, além de informações surgidas a partir da colaboração devidamente ratificadas por outras provas. Chico, mas o que Juliano relata aqui, e o que a gente também já trouxe aqui no ICL em vários momentos, é que há sim materialidade, inclusive entrada no sistema do SUS. Sim, a não ser que a Polícia Federal tenha esquecido de mandar todo esse catatal de documentos. A Procuradoria está dizendo isso, né? Mas tinha imagens da carteirinha, a carteira de vacinação da funcionária de Goiás, falsificada, telefonema e gravações do Mauro Cid, a não ser que tenha esquecido de anexar isso ao inquérito. Mas, pegando pelo viés político, eu acho que o foco total é no golpe que é o crime maior, que é o crime que dá mais cadeia, que é o crime mais grave, que é que você quer retomar uma ditadura no Brasil. Então, o cálculo, em havendo o cálculo político, a ideia é essa: vamos focar no crime maior, vamos esvaziar aquela cascata do bolsonarismo de que o ex-presidente é perseguido. Como é que ele é perseguido se acabamos de arquivar um rolo brabo dele aqui? O cara falsificou cartão de vacina, estamos liberando. Então, talvez caminhe muito por aí. Foco total no crime que dá mais cadeia, no crime mais pesado, que é um crime que resultaria no fim da democracia no Brasil, e esse varejão vai sendo arquivado. Pois é. E olha, falando em Bolsonaro, né, depois dele se tornar réu, a política parece se movimentar agora em torno do assunto da anistia aos golpistas. A articulação está forte em Brasília para atuar o projeto e também pautar o projeto no Congresso. E um dos pontos dessa campanha são as penas que estão sendo dadas aos golpistas condenados até agora. E um dos casos que a gente tem ouvido muito e ocupa todas as manchetes é sobre a cabeleireira Débora Rodrigues Santos, aquela que pichou Perdeu Mané na Estátua da Justiça. Lembrando que ela está presa, né, desde 2023. Lembrando que, na primeira turma, Xandão e Flávio Dino votaram para 14 anos de prisão dela. E o ministro Luiz Fux considerou a pena alta demais. E aí ele pediu vista. Só que hoje o PGR, né, o Paulo Gonet, se manifestou para transformar a prisão da Débora em prisão domiciliar. E aí, Juliano, eu queria começar contigo. A Débora representa um símbolo, ela traz muitas referências sobre ser uma mãe, sobre ser uma mulher, sobre utilizar um batom como arma. Assim, é um personagem que traz uma fragilidade para essa história. Talvez por isso ela tenha sido escolhida? E mais do que isso, viu, Roberta? Acho que a decisão que a gente acabou de comentar, né, de arquivar a acusação contra o Bolsonaro em relação ao cartão da vacina, serve para a gente entender o que está acontecendo no caso da Débora. Porque também no caso da Débora, o que o bolsonarismo tentou fazer nos últimos dias foi criar uma versão
de que estavam tentando misturar um pequeno ato de indisciplina, que é escrever com batom numa estátua, com tentativa de golpe de Estado. Então, o bolsonarismo tentou nos últimos dias, através do caso dessa moça, dessa cabeleireira, criar uma narrativa de que, na verdade, a justiça estava tentando equiparar bobagens com um grande crime, que é a tentativa de golpe de Estado. Mas eu estou aqui com as acusações contra a Débora. A Débora é acusada de 3 crimes. Ela é acusada, a PGR denunciou a Débora pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ela é acusada de golpe de Estado e ela é acusada de associação criminosa armada, além de dano qualificado e deterioração do patrimônio público. A Débora não está sendo condenada. Não é simplesmente a Débora do batom. Não é Isso a Débora do batom, precisa ficar muito claro. Gente, né? Não é a Débora do batom. Então, aqui eu acho que tem... E aí a posição da Procuradoria, que na prática é um recuo, né? Esse recuo da Procuradoria pedindo a prisão domiciliar, também eu acho que vai no mesmo sentido da decisão anterior, que é de dizer o seguinte, beleza, pessoal, vamos esvaziar essa falsa polêmica, né, de que a Débora, então, agora é a expressão das vítimas da intolerância e da arbitrariedade do judiciário brasileiro. Vamos dar prisão domiciliar para ela, vai poder ficar na sua casa, em Paulínia, de onde ela saiu, né, Chico? São 921 quilômetros de Paulínia até Brasília, achou que era um passeio no parque e quando chegou lá descobriu que era um golpe de Estado. Eu acho que a PGR, nesse caso, também está querendo esvaziar essa tentativa do Bolsonaro de criar a narrativa de que estão pegando pesado com a Débora, estão pegando pesado com o Bolsonaro, e tudo isso justifica uma grande anistia, um acordo com o Supremo e com tudo. Eu aproveito até a decisão da Procuradoria e peço isso como cidadão para todas as mães que estão presas no Brasil nesse momento e que têm crianças em casa até 12 anos. Porque tem uma lei, realmente tem uma lei, ela é nova, é uma lei de uns 4 anos atrás, que modifica o Código Penal, a Lei 13.769 de 2018. Ela diz que mães que estão detidas, que têm filhos até 12 anos, e esses filhos dependem delas, pode cumprir, sair da cadeia, do xilindró, e ir para uma prisão domiciliar. O procurador, nesse caso, acho que não está fazendo nenhum absurdo. Embora a Débora tenha pedido mesmo, quem embarca num bonde do golpe e viaja 900 quilômetros não é uma inocente. Ela São aí pelo menos 10 horas de viagem que ela largou os filhos. Exatamente, ela sabia, ela era uma ativista do golpe. Mas vamos entender que é uma mãe de 2 crianças, o menino e a menina dependem dela, então não seria nenhum absurdo. Só penso que seria incrível se estendesse isso para todas as mães do Brasil, umas que são presas por meio cigarro de maconha, outras porque estavam numa confusão do bairro, outras porque são pretas, e são a maioria. A Eliana Alves da Cruz, que é nossa colunista no portal do ICL, escreveu um belo artigo sobre isso. Está lá para quem quiser ler agora, que é comentando. E as outras mães? Então, acho lindo a decisão, desde que ela atinja também todas as mães que se encontram no cárcere nesse momento e que têm filho pequeno em casa. Que tal? É isso. Juliano, você acha que essa dosimetria de 14 anos acabou pesando muito no judiciário, no sentido de que as pessoas não entendem como uma mulher, uma mãe de família, que usou um batom para pichar uma estátua, né, tem uma pena de 14 anos e, de repente, né, outros golpistas com armas, enfim, têm uma pena parecida? Pelo menos é difícil para a opinião popular entender isso e talvez tenha pesado? Acho que tem 2 fatores, Roberto. O primeiro é que este é um crime novo. O Brasil acabou de aprovar uma lei, poucos anos atrás, tipificando o crime de tentativa... Você sabe quem sancionou essa lei? Ele mesmo. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Então, é uma lei recente, tá? E é a primeira vez que o Brasil está julgando a tentativa de um golpe de Estado. Então, claro que é difícil para a opinião pública, ainda mais cá entre nós, numa democracia que está tão fragilizada, cambaleante como a brasileira, né? E tão questionada também pela sua fragilidade, pela sua incapacidade de entregar aquilo que as pessoas precisam, saúde, qualidade, educação. Democracia não é só votar de 4 em 4 anos. Democracia é garantir direitos, bem comum, etc. Então, diante de uma situação como essa, é difícil para as pessoas entenderem que defender a democracia e preservá-la é muito importante.
Então, eu acho que aí tem uma novidade, que é do judiciário mostrar para a sociedade como é grave o crime de tentar abolir a democracia, de tentar dar um golpe, e dar esse recado com penas pesadas, com penas fortes. Eu acho que isso aí tem uma inovação, uma novidade que está causando um certo impacto, né? Porque, afinal de contas, ela roubou o quê? Afinal de contas, ela matou quem? Essa é a pergunta que o cidadão comum se faz. E a direita, a extrema-direita, está se aproveitando exatamente disso. Sim. Como a ideia de golpe de Estado é uma ideia meio abstrata, parece pegar pesado. Agora tem um segundo elemento, que todo mundo sabe que uma condenação de 14 anos vira quanto tempo de prisão em regime fechado, Chico sabe? Na melhor das hipóteses, 4 anos, 5 anos, 1/3 da pena, se tiver bom comportamento, se trabalhar na prisão, se estudar, se for mãe, se for arrimo de família, tem uma série de critérios que fazem com que essa pena de 14 anos, na verdade, seja reduzida na prática a 3, 4 anos. Né? Então, parece muito pesado, 14 anos para quem pichou uma estátua. A questão é que não é a pichação da estátua, pessoal. Ela está sendo condenada a 14 anos exatamente por ter tentado abolir o Estado Democrático de Direito, o que tem como consequência, como o Flávio Dino lembrou, mortes, sequestros, tortura. É isso o que acontece num país quando há abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E a dona Débora, junto com mais algumas centenas de pessoas, estavam na esplanada dos ministérios defendendo isso. Não estavam defendendo só a posse do Bolsonaro, a urna eletrônica. Estavam defendendo um golpe de Estado. E golpe de Estado, como lembrou o Flávio Dino, sempre mata. E acho que foi também o que o ministro Alexandre de Moraes procurou trazer à baila durante o julgamento, mostrando aqueles vídeos, né, o recurso audiovisual, mostrando violência, enfim. De fato, não foi um passeio no parque e não é simplesmente a Débora do batom. Agora, o que eu fico pensando é realmente em relação à opinião das pessoas, porque em pensar em Bolsonaro, né, vamos pensar numa dosimetria aí que a gente tem ouvido de 43 anos, 46 anos, e aí você pensa na Débora do batom com 14 anos, fica difícil de compreender. Então, assim, ou os motivos têm que ficar muito claros para a população, ou algo precisa ser feito, como, por exemplo, essa revisão. Não sei. O Fux já havia falado no julgamento que nem dizia respeito a Débora, mas como a Débora virou um símbolo mesmo, ele já havia falado que era uma boa ideia a revisão dessa pena. Eu acho uma boa ideia revisar qualquer pena, colocar no debate lá e o ministro é a favor dos 14 mesmo, o outro diz, foi demais, vamos diminuir para 12, outro diminuir para 9. Isso é o jurídico, o sistema jurídico existe, judiciário, existe exatamente para isso. E é o que ela vai passar agora, porque só votaram nesse caso o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes pelos 14. Claro. O Fux já ensaiou que vai votar por menos. O procurador veio, se antecipou, pediu, vamos ver se o Supremo vai atender ou não. Se eu fosse o Supremo, atendia também. Se é mãe, se prova que é mãe, que se os filhos dependem dela e tal, e se tem lei que abriga isso, tem lei que protege, né? Tem lei que protege e que sabe quem pegou um habeas corpus baseado nessa lei? A Deolane Bezerra naquele rolo das bets. Sabe, a influencer Deolane Bezerra, ela foi beneficiada por essa lei. Só que ela não estragou o benefício, porque ela foi pra farra no dia seguinte. Não foi cuidar da meninada porra nenhuma. Vamos usar o português claro. Não foi cuidar da meninada, foi cuidar de outra meninada. Então, ela estragou o habeas corpus. Mas existe casos e mais casos de mães ou que estão amamentando, ou que o filho tem até 12 anos, e que o filho depende no dia a dia ou emocionalmente da mãe, que é uma coisa bonita e justa, mesmo ela tendo cometido o crime. Então, se ela vai para casa numa domiciliar, ela continua sendo punida. Ela está em prisão domiciliar. Claro. O golpe está sendo punido. Não foi assim absolvida. Mas eu acho que esvazia esse símbolo bolsonarista. Claro. Cresceu. Hoje você pega até o Hélio Gaspari caindo nesse conto lá na coluna dele, na Folha e no Globo. Todo mundo caiu nesse conto? Existe lei que protege a moça em determinados casos como esse? Manda para casa. Domiciliar, bota uma tornozeleira bonitinha, elegante ali, vai para casa. E lembrando sempre, né, Chico, que tanto no caso dela como de outros, havia a opção de um acordo judicial. Ou seja, esses golpistas, vamos dizer assim, de menor envergadura, que não foram os que estavam tramando o golpe, não são os generais, etc.,
a Procuradoria ofereceu um acordo. Você que assina um documento, diz que vai ficar 2 anos fora das redes sociais, faz um curso sobre democracia e mais um par de condições totalmente razoáveis, e essas pessoas estariam em casa. Quem ficou preso foram os radicais que não quiseram assinar o acordo. Exatamente. Então, essa moça não é a pobrezinha, tá lá chorando. Ai, o moço disse que tinha letra muito feia, e aí me entregou o batom, pediu... Além do mais... É uma cascata, uma tremenda cascata, né? Mas, independente disso, quer dizer, foi oferecida a ela a hipótese de ir para casa. Ir para casa. Era só fazer um curso sobre democracia, ficar 2 anos fora das redes sociais e a dona Débora, a cabeleireira, estaria em casa com os filhos. Sabe quantas pessoas fez o acordo? 542. Quase 600, exatamente. É muita gente. Foi lá, confessou, fez o acordo. Quem tinha dinheiro pagava a multa, até 5 mil, dependendo do caso, mas a maioria nem pagou a multa porque... Não tinha condições? Não tem condições, não paga. A lei também protege isso. Faz um cursinho sobre democracia, que é uma mamata, dá para fazer até por videoconferência. Online. Educação à distância. Saber, democracia, toda aquela história. Garante, tem deveres, você tem obrigações, existe lei, a sociedade é regulada por um conjunto de leis. Noções básicas. Golpe de Estado é o pior dos crimes, porque você leva o país para uma ditadura, a ditadura mata. É um cursinho didático, pedagógico. 542 pessoas toparam. 48 pessoas também, quase 50, a metade de todo mundo envolvido no rolo, pegou apenas penas de um ano. Ninguém diz isso, só 1 ano. Significa que nem foram presas, porque 1 ano não dá. Se você é réu primário, pega 1 ano de cana, você não precisa cumprir nada. Então, só se fala, pega um caso como a Débora e cresce, né? Vira gigante. Manda para casa com tornozeleira, esvazia esse símbolo máximo da imoralidade do golpe. E prende os generais, né? Que é o que precisa. Prende general. Heleno, Braga Neto já está preso. Braga Neto está há 100 e poucos dias. Prende a milicada toda, prende o autor, ia chamar autor intelectual, mas chamar Bolsonaro de intelectual, mesmo sendo autor de crime, não dá, né? Então, mentor. Prende o mentor, prende toda a cúpula do golpe e, nesses casos, avalia, revisa pena ou não. Não tem nada demais, não é voltar atrás. A lei prevê isso, existe habeas corpus para isso. O sistema do judiciário é bonito, inclusive, por isso. Sim. O meu advogado é bom, foi lá, provou que, olha, estão prendendo uma mãe de família que ela tem 2 filhos chorando em casa. Será que não dá para rolar um habeas corpus? E é uma turma, né? Exatamente. Por isso que não é um julgamento monocrático. Exatamente para que isso possa ir sendo equilibrado, né? Sim. Agora, talvez, né? Quer dizer, isso também tem a ver, como a gente estava mencionando aqui, com uma estratégia do judiciário, que começa a ganhar força, esse debate de anistia, né? Sei que a Roberta vai mencionar isso. E nesse contexto em que a tentativa de fazer avançar a lei da anistia no Congresso Nacional, essa lei da anistia fake, né, que eu digo, começa a ganhar alguma tração, talvez entre deputados do Centrão, a gente comentou isso aqui ontem, né, os acordos que o bolsonarismo tem com o Hugo Mota para colocar para votar esse projeto, foi parte do acordo para o apoio do bolsonarismo ao Hugo Mota, que talvez o Supremo disse, olha, vamos dar 2 passinhos atrás, arquiva aqui a coisa do cartão de vacina, bota a Débora na domiciliar, vamos ver o que a gente pode limpar para esvaziar o discurso da anistia. E nós temos manifestações no domingo, né? Manifestações importantes no domingo, convocadas. Você mata o projeto da anistia no Congresso, se você corrige uma coisa ou outra das prisões. Tá certo. A gente vai falar mais sobre a anistia, só quero trazer aqui o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso sobre a pichadora do batom. Essa fala do Barroso foi durante uma aula magna na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ver o que ele disse. Acho que as penas ficaram elevadas pelos números de crimes praticados. Nós fomos da indignação à pena. Mas a não punição deste episódio, da pichação da estátua da Justiça, pode parecer que quem não estiver satisfeito na próxima eleição pode pregar a derrubada do governo e invadir prédios públicos. Não é bom para a democracia esse tipo de visão. A punição parece inevitável. E a beleza, eu acho que do judiciário está justamente aí, né, Chico? Eles vão votar, ele vai votar pela prisão dela, né? O Fux parece que vai
dá uma aliviada e assim segue o jogo. E aqui, em momento algum, eu estou defendendo que a anistia para toda a turma ali que estava na quebradeira, de forma alguma. O que eu estou defendendo é que aplique-se possibilidades de lei que existem para essas pessoas. E zero possibilidade para a cúpula do golpe. Cúpula do golpe tem que ir para a cadeia e pagar 40, 30, qualquer pena é pequena para essa turma da cúpula do golpe. Tem que ser banida. Essa turma, eu acho mais importante, Chico, Roberta, é a gente ter a clareza que essa turma tem que ser banida da vida pública. Se vai passar, honestamente, se vai passar 20 ou 25 anos na cadeia, se vai passar 30, enfim, isso honestamente, assim, é apenas uma pessoa cruel que se prende a esse tipo de coisa. O importante é que, primeiro, cumpram o tempo de prisão que a lei determina, mas principalmente que sejam banidos da vida pública, que ninguém mais no Brasil tem o direito de votar em Jair Bolsonaro. Exatamente. Porque esse direito foi concedido ao povo brasileiro, o povo brasileiro deu a ele um voto de confiança e ele tramou contra a democracia. É então isso esse cara aí, tem que ser isso banido da vida pública. Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Ramagem, Alexandre, todos aí que estão envolvidos na trama golpista. Sem anistia. Muito bom. Vamos falar de anistia, né? Porque por trás dessa discussão jurídica de penas, né, sobre a dosimetria, tem, claro, a discussão e a campanha pela anistia. E o governo está de olho, viu? Tanto que o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, está mapeando os votos pela anistia. Segundo ele, seriam cerca de 200 deputados favoráveis à proposta. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse para o Globo. Não adianta dizer que não tem essa possibilidade de pautar a anistia, porque a articulação deles é muito pesada. É uma matéria arriscada e estamos mapeando os votos. Estamos mapeando algo em torno de 200 deputados que poderiam votar favoráveis. Os deputados acabariam votando de acordo com as eleições do ano que vem, porque o deputado conservador não quer perder o seu eleitor. E aí o que ele diz é o seguinte, que segundo ele, são cerca de 200 deputados favoráveis à proposta, Juliano. Sinal vermelho, né? Bandeira vermelha. 200 deputados é um número expressivo. Fala muito sobre a democracia brasileira, a história da democracia brasileira, sua fragilidade, que você tenha quase metade da Câmara dos Deputados, são 513 deputados, que você tenha quase metade desses deputados, falta um pouco mais de 60 votos faltariam para que a lei fosse aprovada, a lei da anistia aos golpistas fosse aprovada. Isso fala muito sobre a nossa história, né? Quantas vezes crimes ficaram impunes na democracia brasileira, os torturadores, os generais, né? E agora há de novo uma articulação que, vejam vocês, não envolve apenas os partidários do Bolsonaro, os bolsonaristas do PL, os apoiadores mesmo do Bolsonaro, mas um montão de deputado do Centrão, que está de olho no voto conservador na eleição do ano que vem. E quando a gente diz que não dá para confiar no Centrão, que fazer acordos de médio e longo prazo com o Centrão é arriscado, parece que a gente está falando uma heresia. É óbvio que a governabilidade exige conversar, exige construção de maiorias, aprovação de lei. Hoje a esquerda não consegue aprovar lei nenhuma no Congresso Nacional sozinha, infelizmente, são 135, 140 votos na Câmara. Mas daí achar que é sólido fazer acordo com uma parte dessa turma que está hoje disposta a votar na anistia de quem estava depredando, quebrando, arrebentando o próprio Congresso Nacional, Roberto, onde eles trabalham, onde esses deputados despacham, pelo menos de terça a quinta, né? E agora estão dispostos a votar pela anistia. A maior parte dos deputados, certamente, dos interiores do país, onde você tem uma base bolsonarista mais enraizada, certamente muito deputado do PP, do MDB, do União Brasil, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do meu Rio Grande do Sul, que tem um processo de bolsonarização da direita oligárquica mais tradicional. Então, fala muito sobre o que está acontecendo e como a velha direita oligárquica brasileira foi se subjugando, se submetendo à hegemonia do bolsonarismo como força dirigente da direita brasileira. É algo realmente impressionante, ainda é impressionante, mesmo depois de tudo que nós vivemos, depois de golpe contra Dilma, depois do governo Temer, que foi o governo típico do Centrão, depois do apoio que o Centrão deu ao Bolsonaro, ainda me surpreende, confesso, que a proposta de anistia tenha 200 votos na Câmara dos Deputados, Roberto. É muita gente, né? Quase um terço aí da Câmara dos assustador, Deputados. né? É assombroso, né? De uma Câmara conservadora, que a gente sabe, mas anistia é uma outra discussão, né? Juliano Medeiros,
6 horas da tarde, sextou pra você. Feitas as nossas análises, olha que beleza. Feitas as nossas análises, vou abrir a Jurubeba. Eu vou liberar meia Jurubeba pra você. Quem sai no meio ganha meia Jurubeba só. É que eu tenho que dar um lugar a um dos maiores jornalistas do Brasil. Eu sou só um analista político. Jornalista de verdade é esse senhor que está entrando aqui. A outra metade da Jurubeba para mim. Pro final. No final vai ter. Semana, Juliano, Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu, querido. Rodrigo, Tudo boa bom, noite pra Roberta? você. Chico. Estamos falando sobre anistia. Tava Segundo acompanhando. o levantamento de Lindbergh, 200 deputados. E a Folha também fez um levantamento. Ela conversou com cerca de 80% dos deputados. E ela crava também mais de 190 aí que são favoráveis. Mas precisa de 250 e poucos, né? Para aprovar mais a metade. Né? 257, se não me engano, né? Não está tão longe. Mas hoje o Bolsonaro, me parece que hoje ele não tem garantia de aprovação. Eu sei que é chocante, eu vi o Juliano falando aqui, né? Que é chocante depois de tudo que a gente passou, ter 200, mas é o Congresso que nós temos. Né? É o Congresso que nós temos, eleito em parte com as emendas parlamentares e em parte com o bolsonarismo à extrema-direita. A gente tem 100 votos, né? Que é o PL. O PL e mais alguns do Partido Novo e de outros partidos que são a extrema-direita ideológica bolsonarista. E tem mais uns 100, 150 aí. Que vão para lá. Que vão para lá e vão para cá. E vão muito mais para lá. Muito mais e embarcariam, sim, na tese da anistia. Total. Mas o que está segurando ainda é a direção de alguns partidos que não embarcou totalmente, né? Mas você vê a movimentação entre Supremo... claro, o Congresso segue aderindo ao projeto de anistia e a Procuradoria. Você vê que há uma movimentação que não é apenas técnica, é política. De ontem para cá. Para impedir o avanço da anistia, você diz? Para impedir o avanço da anistia na Procuradoria e no Supremo. Por exemplo... Essa coisa do STF, primeiro que houve a modificação em relação ao fórum privilegiado. Voltaram para ser julgados no Supremo, por exemplo, o cacique maior desse país, o cacique maior da política brasileira, que é o Gilberto Kassab. Que tinha um caso que era de propina... Na Lava Jato ainda, tinha ido para a Justiça Comum, voltou agora para a mão do Xandão. O Kassab é decisivo lá na Câmara e no Congresso, os votos dele. Então, temos um dado para negociar. Temos um xadrez importante. O Gonê libera o Bolsonaro do rolo da vacina. Ele sinaliza. O Alexandre de Moraes aprova, arquiva. Que poderia ter um conflito entre as duas instituições. Colocar, por exemplo, para o plenário decidir se arquiva ou não. Outro sinal, esvazia um pouco o projeto da anistia. Agora, o caso da Débora, a PGR pede para ela ir para a prisão domiciliar. Ela é símbolo desse projeto de anistia no Congresso. Mais um caso que pode dar uma esvaziada. Assim, o Bolsonaro diz que é para o povão lá, que foi de massa de manobra. Se o Supremo e a Procuradoria esvaziam essa ideia, vai ficar parecendo que o projeto de anistia é só para o Bolsonaro da Câmara. Fica na cara, né? Fica na cara, né? O que você está dizendo, Chico, é que a Procuradoria-Geral da República e o STF estão jogando com todas as armas para tentar influenciar os votos na Câmara. Esvaziar o projeto de anistia na Câmara. E mesmo assim o projeto tem cerca de 200 votos, né? Então, mas a pessoa pode ter respondido à pesquisa a só favor sem nenhum desses dados. Ela já tem outros dados lá. Eu estava preocupado com os pobres coitados, bote aspas nisso, que estavam lá na quebradeira. E não com Jair Bolsonaro. Então acho que tem dados novos para esse projeto na Câmara. Está parecendo que é um projeto para salvar o Bolsonaro. A gente sabe que mas agora está escancarado. É verdade. Olha, para a gente continuar essa conversa, eu vou chamar a nossa querida Cris Serra. Oi, Cris, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Roberta, Rodrigo, Chico, boa noite. Roberta, você está linda com esse cabelo. Olha, obrigada, Cris. O chat só fala disso. Assim vocês vão me deixar vermelha, vocês vão conseguir este milagre? Cris, a gente começa... Você é linda, você está mais linda com esse cabelo. Obrigada, querida, obrigada. Vamos começar falando do filho Fujão, o 03, né, o filho de Jair Bolsonaro. É que ele já está há mais de um mês nos Estados Unidos,
Mas mesmo anunciando a licença do cargo, ele recebeu salário esse mês de março. Bem que Chico Sá já tinha adiantado isso aqui, hein? O portal da Transparência da Câmara mostrou que Eduardo recebeu a remuneração fixa usual. Contabilizando os descontos obrigatórios, o 03 recebeu R$ 34.615,76 referentes ao mês de março, Cris. Roberta, Câmara e Senado, vamos lá, são os melhores empregos do mundo, vamos colocar assim, né? Deputado, senador, porque as regras são de uma generosidade, né? Para não falar, na verdade, licenciosidade, permissividade. Por quê? Porque é com dinheiro público, o meu, o seu, o nosso dinheiro, né? O Eduardo já está afastado, ele se afastou antes de pedir formalmente a licença, né? Ele já está nos Estados Unidos já há algum tempo, mas tudo bem, teve ali o período das férias, né? Do recesso do legislativo, mas enfim, no mês de março ele já estava ausente, né? Não, todo mundo sabia disso, todo mundo sabe, porque ele posta onde ele está no Texas, está não sei aonde. A Câmara sabe disso, né? A parte administrativa, mas esperou a comunicação formal, que já foi no final do mês, e manteve o pagamento. Totalmente errado. Mas isso é o que essa gente, como ele, né, a família Bolsonaro, aliás, sabe fazer muito bem, que é parasitar os recursos públicos, o aparelho de Estado, né? São parasitas, é isso. A família Bolsonaro formou a sua fortuna muito com roubo, com corrupção, como está mostrado de uma forma mais clara do que água no livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair, mas também parasitando, né, recursos públicos. É uma família que está aí, empregada, digamos assim, um como vereador, um como deputado, o outro senador, e o Fujão Mor, né? Ainda não Fujão Mor, como até presidente, né? Mas é isso, parasitando os recursos públicos. É isso, né, Rodrigo? Não acabou a mamata, né? Seria isso. Exatamente. E falando em compra, em dinheiro para lá, dinheiro para cá, rachadinha, ontem a gente trouxe aqui muitos detalhes sobre essas operações com as empresas do Eduardo Bolsonaro. Para quem perdeu, vale a pena acompanhar. O Jamil Chad publicou matéria sobre isso, mostrando que o Eduardo Bolsonaro abriu uma empresa nos Estados Unidos contra os dois sócios, os dois militantes bolsonaristas, né? Um deles militante do Paraná e o outro que trabalhou, foi funcionário do Ministério da Cultura. Abriram as empresas lá nos Estados Unidos, uma com os 3 como sócios, a outra só com 2. E depois fecharam no mesmo dia. E por essa empresa emprestou dinheiro ou mandou dinheiro para uma terceira empresa lá nos Estados Unidos. Ninguém sabe por quê. R$800 mil. Então, a prática, né, que eles adotaram para montar o patrimônio narrada no livro da Juliana Dalpiva, parece que continua lá nos Estados Unidos. Agora é global. Saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília e agora chega lá. Tanto que a holding chama Global Brasil. Ainda tem essa coincidência. Não, o mesmo método que a Juliana Dalpiva denuncia no livro, no livraço lá, né, O Negócio do Jair, que vai se apropriando de dinheiro do Estado e transformando isso em bens. Nessa historinha, nessa conversinha, elas foram 107 imóveis, contando com a... Não, nem conta, com a mansão do Flávio Bolsonaro seriam 108. Porque foi depois, né? Depois do livro já. Uma mansão subfaturada, está lá como se tivesse sido comprada com o financiamento do BRB, do Banco Estatal de Brasília, por 6 milhões, e qualquer corretor de Brasília sabe que aquilo custa mais de 15 milhões, todo mundo sabe. Uma mansão que já foi quitada. Pois é. Com o salário da Câmara, ele disse que foi com o salário também com rendimentos da banca dele de advocacia. Nunca vi ninguém no Brasil sendo defendido pela banca do senhor Flávio Bolsonaro. Que trabalho de advogado foi esse? Né? Eu nunca vi. Tem alguém? Nunca vi. Então, essa família,
esses negócios agora no Texas só mostram que é o mesmo método de 40 anos desde que Jair Bolsonaro pisou na Câmara de Vereadores do Rio até agora. É rolo atrás de rolo. É isso. E olha só, um detalhe. Só um detalhe. A gente começa agora com essas matérias que começam a surgir dos jornalistas brasileiros que moram nos Estados Unidos e que estão botando o olho no Eduardo, a gente começa a entender o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos, né? Isso aí é só a ponta do novelo. Levando esse modus operandi que eles já aplicaram aqui para enriquecer, levando para os Estados Unidos, onde, aliás, é muito fácil abrir e fechar empresa, vai se tornar muito mais difícil rastrear esse dinheiro, né? Porque agora já está em parceria ou em sociedade com esses dois empresários, né? É muito mais difícil você entender as ramificações, né? E rastrear o caminho do dinheiro, né? Mas sem dúvida, para boa coisa não levando em consideração o histórico da família. Agora, olha só, mesmo lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro vai ter que enfrentar o STF na sexta-feira da semana que vem. É que o Supremo volta a julgar um recurso de Eduardo naquele processo, né? Vocês lembram de danos morais movidos pela jornalista Patrícia Campos Melo. O 03 pode ter de pagar uma indenização de R$88 mil. Chico, conta pra gente essa história. Lembra dela pra gente, por favor. A história começa quando a Patrícia Campos Melo, ela processa o Eduardo Bolsonaro, porque ele diz numa live do canal de outro foragido, o Alan dos Santos, ele diz que, entre aspas, Patrícia tentava seduzir fontes para obter informações contra Jair Bolsonaro. Ou seja, ele faz uma acusação gravíssima. Misógina, né, também. Misógina, machista, sexista, tudo que é ruim está aí nessa declaração, que ela usaria a sedução para atrair fontes que tivessem boas informações contra o pai dele, o Jair Bolsonaro. É de uma canalice sem limites, né? É canalha de marca maior, cafajeste, qualquer qualificativo é pouco para ele. Aí ela ganhou, em todas as instâncias que passaram até agora, ela pediu uma indenização que estaria agora em R$88 mil, e ele recorreu. Só tinha o Supremo como instância que sobrou para analisar o caso. E foi favorecido no ano passado pelo André Mendonça, que é o ministro do STF, terrivelmente evangélico, enviado pela família Bolsonaro para o STF, pede vista, no caso, senão já teria chegado ao final, ele pede vista e agora estamos de volta com a mesma história. Na próxima sexta-feira volta a ser analisado. Cris, quer falar alguma coisa? Vocês devem lembrar que, depois que o Eduardo falou isso da Patrícia, o pai dele repercutiu, digamos assim, essa fala dele de uma maneira muito pior, que eu não vou, obviamente, repetir aqui, porque, como disse o Chico, esse tipo de acusação é tão canalha, é tão cafajeste, que a gente não pode repetir, porque é criminosa, né? Sobretudo porque é criminosa. Mas o Eduardo fez essa fala e o pai dele imediatamente repercutiu naquele cercadinho infame na porta do Palácio do Alvorada. Ele também deveria estar respondendo por essa ofensa a Patrícia Campos Melo. Não sei explicar, não me perguntem, não sei explicar por que ele também, o pai, não está arrolado nesse processo. Por que ele não responde? Né? Porque cometeu um crime, uma ofensa gravíssima contra ela, tanto quanto o filho. Diria até pior, porque o que ele falou foi até mais ofensivo, né, e mais cafajeste. Se bem que é difícil, né? Qual é a métrica para você avaliar quem é mais ou menos cafajeste? Na verdade, os dois são, né? Agora, importa que são crimes e precisam responder. No caso, pelo menos, o Eduardo está respondendo. Não, Cris, o pai também foi condenado pelo TJ, Tribunal de Justiça, em São Paulo, a pagar também uma indenização e não recorreu. Deve ter pago, deve ter cumprido. Como ele recebe PIX do
das legiões, recebeu aqueles 17 milhões em PIX para pagar, segundo ele, para pagar casos como esse na justiça, ele deve ter feito esse pagamento. O filho é que apela para não pagar. Canalha e velhaco, no caso, né? Eu não sabia, então que bom que o pai pagou. O pai foi condenado também. E não recorreu porque sabia que ia perder. Porque é óbvio que numa situação como essa, não há outro resultado possível que não seja a condenação, né? Então, deve ter pago, como você disse, ok, resolveu da parte do pai. O Eduardo, por ter o foro privilegiado, por ser deputado federal, tem que responder no Supremo. Agora, veja o tempo que isso está levando, né? Olha o tempo que isso está levando. O Bolsonaro ainda era presidente quando isso aconteceu, não lembro exatamente o ano, né? Mas só de governo Lula já tem 2 anos. Então, olha o tempo que leva para uma acusação dessa gravidade contra uma mulher, né? Aliás, contra o alvo preferencial, em se tratando de jornalistas, sempre foi o alvo preferencial da família Bolsonaro, atacar mulheres jornalistas, né? Olha o tempo que leva para uma punição que está gravada, né? A tal materialidade que tanto se fala, né? De um crime, de uma ofensa, está gravada porque foi numa live que o Eduardo falou e não há dúvida sobre o que ele falou, sobre a gravidade do que ele falou, e está aí. E ainda vai ser, o Supremo ainda vai se pronunciar na semana que vem. E como ele está nos Estados Unidos, ele está, aliás, na categoria de turista, né? Ele está com visto de turista, que tem um prazo para acabar. Eu não sei como é que vai ficar essa situação. Caso ele seja condenado, ele diz que vai pedir asilo político lá, mas, enfim, não é porque ele está agora nos Estados Unidos sob o governo Trump também que ele vai conseguir tudo que ele quer. Tem que ver se o governo vai mesmo conceder esse asilo político quando ele pedir, ao que tudo indica, porque ele tem dado toda a indicação de que quer ficar lá, e o visto de turista tem um prazo relativamente curto, né, de alguns meses, já acaba. E olha, já que estamos falando de Estados Unidos, o Donald Trump, presidente estadunidense, ele encomendou uma pesquisa sobre a situação política do Brasil. É o que informou hoje o Paulo Capelli no site Metrópolis. Essa pesquisa interna que circula na Casa Branca tem foco na percepção dos brasileiros sobre diferentes assuntos e personalidades, como Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes e também Elon Musk. O levantamento encomendado aponta que Bolsonaro venceria Lula numa disputa presidencial por 43% para Bolsonaro contra 40%, de Lula. Eduardo Bolsonaro também venceria Lula por 41% a 40%. Isso de acordo com a mesma pesquisa, Cris. Roberta, antes de comentar a pesquisa em si, eu queria falar de uma outra coisa, sabe, que eu acho que antecede. Essa é uma matéria esquisita. Não se tem o nome do instituto que fez a pesquisa, não tem o nome do tal pesquisador, o homem de pesquisas, o homem de confiança do Trump para pesquisas, que teria fornecido ao Trump, para análise do Trump, essa pesquisa. Essa matéria, assim, está na cara que a fonte dessa matéria é alguém ligado aos Bolsonaro, que o repórter, sei lá quem escreveu, reproduz assim, como correia de transmissão, né? Eduardo Bolsonaro ganharia do Lula numa eleição, o próprio Bolsonaro ganharia do Lula numa eleição, se a eleição fosse hoje. Pode ser, pesquisa tem para todo gosto, né? Ainda mais com 2 anos de antecedência da próxima eleição presidencial, num cenário tão embaralhado como é o brasileiro, né? Com tanta notícia se sucedendo, a gente não sabe, não fica claro quando essa pesquisa foi feita, se ela já teria, por exemplo, de alguma forma, se ela já retrataria, já mostraria o efeito da decisão do STF dessa semana. Acredito que não, porque a decisão é de quarta, hoje é sexta-feira, não sei. Depende, às vezes dá tempo, né? Quando eu achei
essa matéria também, Cris, e estou vendo o texto dela agora aqui, presidente dos Estados Unidos determinou ao pesquisador de sua confiança... Sabe, Não tem o nome da muito pessoa. estranha. Normalmente, o que é assim, pegando a história do Brasil inteira, normalmente um presidente dos Estados Unidos, que é um país que sempre fez muitas intervenções aqui, pede relatórios à embaixada, como é que estão as pesquisas eleitorais aí, como é que está isso. E a embaixada envia relatórios de rotina para a Casa Branca. Isso é mas o presidente falando com um pesquisador para saber como estão as coisas por aqui. Que pesquisa é essa? Não tem o nome do pesquisador e nem do instituto que fez a pesquisa. Agora, Chico... E com números? Mas vamos considerar que o Trump, sendo um presidente que trabalha de uma forma em que ele atropela as instituições o tempo todo, ele atropela as instâncias governamentais. Então, vamos considerar que ele não peça essas informações para a embaixada, para a representação diplomática aqui, e que ele tenha lá uns assessores mais próximos com quem ele se informa, né? Assim como ele colocou o Elon Musk no governo, num cargo que ninguém sabe direito o que é, como é que funciona, enfim, eu até considero isso, tá? Só que a matéria, para você publicar uma matéria jornalística, né, você precisa de informações elementares, básicas, ainda que seja uma matéria em off, mas você precisa, ao menos, o nome do instituto, para saber se tem credibilidade ou não. Entendeu? Se não, meu amigo, fica muito fácil fazer jornalismo. Eu sento aqui, né? Vou falar como se dizia antigamente, maltrato as pretinhas, as teclas, bem explicado, as teclas das antigas máquinas de escrever, né? E pronto, faço uma matéria sobre qualquer assunto, em off, dizendo qualquer coisa. Não pode. Essa matéria do portal Metrópolis não tem a menor credibilidade. A menor. É o que eu acho. E acho que isso tem que ser levado em consideração quando a gente analisa os tais resultados, que só são favoráveis à extrema-direita, né? Eu não tenho a menor dúvida que a fonte dessa matéria é o Eduardo Bolsonaro ou alguém muito próximo a ele. Ou, enfim, alguém do PP, do PL, melhor dizendo, que é o partido deles. O PP também, que é muito próximo, está cheio de bolsonarista. Entendeu? Só pode ser isso. Né? Não dá. Como jornalista, sabe, a gente tem que ter mais responsabilidade e a gente não pode engolir, sabe? E o jornalista não pode achar que pode enfiar a goela abaixo do leitor qualquer informação sem qualquer base factual, clara, honesta, sabe? Eu estou falando isso porque eu acho que a gente precisa discutir o jornalismo honesto, que me parece que essa matéria foge de qualquer padrão disso que eu estou falando. Realmente, não citar a fonte da pesquisa é realmente um pouco estranho, né? Porque tem uma fartura de pesquisa na praça, né, Roberta? Com dados eleitorais, tem todo dia. Mas o Trump encomendou a um pesquisador especial para ele... De confiança, de sua confiança, para ele mandar... pesquisa que está circulando na Casa Branca... Estranho, né? Assim, eu acho que o que essa matéria diz, assim, a mensagem dela que passa é que querem passar a ideia de que há uma pressão muito grande do Trump sobre o Brasil. Um mapeamento, uma pressão e que ele está de olho, etc. Pela importância do Brasil, normalmente a embaixada também já manda, já o orienta, mesmo o Trump não querendo ir normalmente pelos canais oficiais. Então, a esquisitice dessa matéria é por conta disso. São informações públicas que a embaixada envia, que não dá para entender, a não ser uma coisa plantada pelo bolsonarismo. Cris, quero trazer outra notícia aqui para a gente comentar, porque a gente não pode deixar de falar sobre a absolução de Daniel Alves, né, Cris?
Lembro que ele tinha sido condenado a 4 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona. Isso aconteceu em 2022. Daniel Alves mudou 5 vezes de versão sobre o ocorrido na boate. Mas o Tribunal Superior da Catalunha decidiu anular a sentença, alegando falta de confiabilidade no depoimento da vítima. Cris, vamos dar uma olhadinha no trecho da sentença, depois eu passo a bola para você. Diz o seguinte, olha, o acórdão hoje notificado indica que a decisão recorrida já se referia à falta de confiabilidade do depoimento da autora na parte do relato que podia ser objetivamente verificada por se referir a fatos registrados em vídeo, indicando expressamente que o que relata não corresponde à realidade. O entendimento vai na contramão dos relatos dos funcionários. É bom a gente lembrar isso, viu? Porque os funcionários da boate prestaram depoimento. E eles contaram à justiça que a vítima saiu chorando do banheiro e também em estado de choque. O advogado, a Esther Garcia, na verdade, a advogada que representa a mulher que acusou Daniel Alves, afirmou que vai recorrer da anulação da condenação e chamou a decisão de retrocesso. Cris, que balde de água fria essa notícia hoje, para todas nós, né? Roberta, eu te confesso que quando eu li, eu fiquei absolutamente surpresa, justamente porque me lembro, esse caso chamou muito a nossa atenção, foi um assunto muito debatido, e justamente por isso que você acaba de mencionar. Esse caso não é baseado única e exclusivamente no depoimento da vítima. Tem os depoimentos de outros funcionários dizendo as condições em que ela se encontrava quando saiu do banheiro, Havia outros depoimentos que corroboravam, de certa forma, até onde a gente soube e acompanhou detalhes do caso, corroboravam o depoimento dela. O próprio o comportamento do Daniel Alves, que mudou de depoimento várias vezes, assim, e foram mudanças grandes nos depoimentos dele. Não era uma correção, um ajuste de um detalhe aqui, outro ali. Eu lembro, agora a gente recuperar assim, os detalhes não dá, mas lembro disso. Então, a história sempre pareceu muito crível, muito plausível. E aí vem agora essa decisão do tribunal e diz isso, que o depoimento da vítima não se sustenta, é praticamente isso, Não são essas as palavras, mas é quase nesse sentido. Então, assim, de fato, é uma reviravolta muito grande, muito surpreendente. E, claro, a gente fica também naquela posição, Roberta, Chico e Rodrigo. É uma mudança tão radical no caso, que aí também você pensa, mas espera aí, a justiça espanhola, então, falhou a esse ponto? Porque, de fato, se o processo, se a história não se sustenta e ele, daqui a um tempo, ficar provado que ele é inocente, ele pagou uma pena injustamente, porque ele ficou preso 1 ano e pouco, um pouco mais de 1 ano. Então, assim, a pergunta que eu me faço é: como é que o sistema jurídico da Espanha pôde mudar tão radicalmente em cerca de 2 anos, numa história que foi tão examinada, tão acompanhada pela imprensa mundial, pela opinião pública mundial, porque envolve um jogador famoso, de um time famoso, um país como a Espanha, que tem uma presença no futebol muito grande. Assim, como que muda de uma hora para outra? Eu te confesso, achei estranho, muito surpreendente, e lamento, porque, enfim, tem uma vítima nessa história, O fato é esse. Nossa, eu fiquei muito chocada, confesso, Cris, a você, ainda mais quando eu soube que tinha sido por unanimidade, E para mim o que dói mais é a falta de confiabilidade no depoimento da vítima e a confiabilidade num acusado que dá 5 versões para o caso. É realmente inacreditável. Nossa, ele mudava de opinião todo dia. Exatamente. Não, fui com ela para o banheiro, não fui. Não sei. Gente, totalmente absurda as versões que ele dava todo dia. Há uma fartura de imagem no banheiro, a
câmaras, na boate inteira, os depoimentos são fortíssimos, de repente aparece essa absolvição, Complicado. sendo que não surgiu nenhuma nova testemunha na história, nada. A justiça tem lá os mesmos dados, os mesmos depoimentos, as mesmas imagens, as mesmas 5 confissões dele, que vai para um lado, vai para o outro, volta atrás, se arrepende, não foi isso, foi aquilo. Com esses mesmos dados, a mesma justiça tomou uma decisão completamente contrária. E ele agora pode ir embora da Espanha, né? Está liberado. Pois é, ficha limpa. Pode ir embora da Espanha. É isso. E só agora, passados mais de 2 anos, é que avaliaram o depoimento da vítima e dizem que o depoimento não se sustenta, quando o depoimento da vítima sempre é o elemento, é o motor de qualquer processo de crime sexual, né? É o depoimento da vítima. Como que isso não foi examinado anteriormente com o rigor que deveria ter sido empregado nesse caso para analisar todos os elementos? De fato, eu diria até, Roberta, que é perturbador ver isso acontecendo, porque mostra uma certa fragilidade nesse tipo de processo e que, infelizmente, pode servir de exemplo para outros milhares de casos no mundo inteiro. É isso, Cris. Lembrando que o Robinho também, né? Eu ia falar justamente isso. Para sair novamente, né? Mais uma tentativa do Robinho também de sair da prisão. Que geração do futebol brasileiro, hein? Meu Deus. Não, assim, eu sei que não tem a ver com a gravidade do caso, mas no futebol acabou de sair, vou dar a notícia aqui, a demissão do técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, depois da... não tem nada a ver com o assunto aqui, mas já que nós estamos no futebol e na decadência do futebol brasileiro, depois de levar de 4-1 da Argentina, o Dorival Júnior acaba de ser demitido, a notícia de agora, acaba de ser demitido pela CBF e olha só, o Brasil vai buscar um técnico estrangeiro, também é um sintoma de decadência, assim, total, eu acho, do futebol brasileiro. Vai tentar de novo, né? Vai tentar de novo, porque tentou o italiano, ele refugou. Não conseguiu. Cris Serra, querida, obrigada e um ótimo final de semana para você. Olha, pegando a deixa do Rodrigo, 4-1 da Argentina, mas 5-0 na primeira turma do STF, temos muito que comemorar. Semana de 2 goleadas, né, Cris? Uma para cada lado, é isso aí, boa. Muito bom. Beijo, querida. Obrigado. Olha, falando em esporte, faltam 2 dias para você descobrir a diferença entre o comum e o extraordinário no programa de formação esportiva PECS, que é a Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. É que nós reunimos as maiores lendas do esporte para ensinar como você pode encontrar a sua melhor performance e superar os seus limites. Eles são esportistas, mas nós temos limites todos os dias no nosso dia a dia. E nesse programa inédito no Brasil, você vai ter aulas com uns grandes atletas como Mihail Lopes, por exemplo, um lutador cubano que se tornou um dos maiores nomes da história do estilo greco-romano. Ele é dono de 4 ouros olímpicos, além de vários títulos mundiais e tem um domínio absoluto em sua categoria. Ele é um herói, né? É muito bacana. Ele é um herói, é um herói nacional lá em Cuba, né? Ele é. O Mihail é uma fera. Aliás, Cuba tem muitos esportistas ali, medalhistas, enfim, muitas feras ali naquela ilha, que é um território pequeno, né? Então, realmente são as grandes estrelas cubanas. Então é isso, descubra tudo sobre o PECS na aula inaugural no dia 30 de março, às 8 da noite, com Mark Allen, Joana Maranhão, Marco Schultz e Edu Moreira. Mas para isso você precisa garantir a sua vaga em icln2.com.br. icln2.com.br. Corra, que já são mais de 20 mil inscritos e você não pode ficar fora dessa, né? Ter uma aula com as maiores feras e lendas do esporte para entender essa psicologia, né? Porque esportista mais perde do que ganha. Certo? E como é que eles fazem para se superar? Bom, é esse tipo de pensamento, essa psicologia do esporte que a gente pode trazer para a nossa vida também. Lembrando, a Joana Maranhão vai estar também nessa sequência, né? E ela que denunciou os casos de assédio sexual. Nós estamos falando de um jogador de futebol, né? Que denunciou o COB e até hoje ela faz esse trabalho. Faz esse trabalho. Fiscalização, né, de abusos e leva essas denúncias ao Comitê Olímpico. Além de ter sido uma atleta olímpica. Então, é legal demais ter a Joana Maranhão, atletas internacionais, cubano, norte-americano, enfim, gente de várias partes do mundo, para fazer esse diálogo que é do esporte,
mas é também da mente, né? Como é que o esporte pode ajudar a gente a se concentrar e a vencer obstáculos em várias áreas, não só no preparo do corpo, né? Mas também em várias áreas da vida. Principalmente aqui, ó, a mente do campeão. É isso que a gente tem que pegar. Vamos dar sequência ao nosso programa e chamar agora Luiz Nassif. Oi, Nassif, boa noite para você. Seja bem-vindo. Tudo bom, gente? Tudo bom, Nassif? Estamos falando em atletas cubanos, eu me lembrei na minha adolescência, eu acho que já maturidade, quando o Cassius Clay, Muhammad Ali, era considerado o invencível, o grande nome do boxe amador era Teófilo Stevenson. Cubano aí que ganhava. E eu lembro um outro episódio, quando teve Jogos Pan-Americanos, que 2 cubanos saíram na pancada. Começou essa... Não foi aquilo? Não, eles desapareceram. E a imprensa foi naquela fase do início da conspiração, e a imprensa caiu matando que eles queriam fugir do Brasil. Não, como é que foi a história, gente? Acusavam o Tasso Genro lá e o governo de tentar impedir que eles fugissem do Brasil, que eles sumiram. Depois de algum tempo se descobre que tinha uns empresários malandros lá que ofereceram projetos para eles, tiraram eles da concentração e eles passaram uma semana na zona. Literalmente. No Rio de Janeiro, foi nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Eu estava lá na cobertura. Isso. É verdade, bem lembrado. Nesses mesmos jogos teve uma briga do pessoal do judô brasileiro com o pessoal do boxe cubano, por isso que eu lembrei também. O Stevenson estava lá. Nossa. O Stevenson estava lá. Sou muito fã do Stevenson. Sou fã do Félix Savon também, Nassif. Você deve saber quem é, né? Sim. Deixa eu trazer uma notícia de agora, porque Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR e autorizou a ida da pichadora do batom da estátua do 8 de janeiro, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, para a prisão domiciliar. Notícia de agora, quentinha. Movimentos esvaziando o projeto de anistia do Congresso. Você alivia para esvaziar a anistia. Mas você ia completar a notícia, Roberto? É isso? Não, essa a notícia, né? Essa notícia de agora, quente, que saiu. Porque mais cedo no ICL Urgente a gente deu que a PGR tinha pedido. Exatamente. Agora, e foi rápido de novo, né? Aceitou, viu? Nem levou para polêmica, ele já aceitou, tá certo. É outro movimento. É um movimento. Interessante, Mas né, Nassif? Isso. Você não pode comprometer a caça ao tubarão aí para defender o lambari, né? Solta o lambari aí e deixa a rede para o tubarão aí, né? Porque esse caso aí, se for levar o pé da letra, a mulher ela foi julgada de acordo com o que diz aí o Código Penal de conspiração e tudo, né? Mas realmente, se pegar esse bando de lunáticos que veio aí, eu acho que tem que fazer uma certa diferenciação. Tem que punir a maioria aí, por quê? Porque você não pode brincar com as instituições. As instituições é o que tem de mais sagrado no país, é o que segura a democracia. Mas tem que saber dosar efetivamente aqueles casos não é menos graves, mas aqueles casos... O que o Fux colocou, eu nunca concordei com o Fux, mas o que o Fux colocou, ele está correto. Você tem que agir um pouco de sensibilidade humana para justamente você ter uma estratégia política. Esse caso aí, outro dia eu recebi uma moda... breganejo aí, em português e inglês, falando da mulher. Passaram a usar a mulher, né? Agora a mulher Tava virando música, aí, filme, tava virando tudo. É verdade. Tava virando tudo. Então a decisão tem um pouco de política nessa decisão. Tem. E tem que pensar nisso mesmo, vai ter que esvaziar as campanhas aí e endurecer com os maiores, né? Mas cá para nós, esse 5-0 aí, e essa caminhada aí para você... Agora, o Superior Tribunal Militar condenando também militares aí pela justiça militar. Quer dizer, provavelmente vão tirar a patente, aí, tirar a aposentadoria do Braga Neto, daquele outro lá, aquele que, quando pensa, a cabeça... O Heleno? General Heleno? General Heleno. General Heleno. A cabeça aumenta. Ô, Nassif, eu tô com a decisão do Xandão aqui, essa decisão, Xandão, né, a gente fala com uma intimidade, eu nunca vi, do ministro Alexandre de Moraes, que ontem teve lá no jogo do Corinthians. Mas ele diz o seguinte, ele estabelece que ela tem que usar a tornozeleira eletrônica, ponto 1, ele libera para prisão domiciliar, mas pede uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilizar redes sociais, proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, proibição de concessão de entrevista a qualquer meio de comunicação, incluindo
portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, porque os bolsonaristas estão loucos para colocar a Débora no ar. É claro. Proibição de visitas, salvo de seus advogados. É assim, ele faz essa série de ressalvas, mas diz que manda para a prisão domiciliar, porque como o julgamento foi interrompido, não seria justo ela estar presa, aguardando porque um ministro pediu vistas, que é o caso do Fux. Então essa que é a argumentação da Procuradoria-Geral da República, faz todo sentido. Faz todo sentido. Dá uma esvaziada também. Dá uma esvaziada no Xandão... malvadão, que persegue. Não, se o jogo for a discussão da lei, acata parecer da Procuradoria, acata parecer dos seus colegas de Supremo, e o jogo jurídico é esse. Só para dar o crédito, foi o nosso jornalista Kleber Lourenço que mandou aqui para a gente a decisão. Kleber Lourenço sempre de plantão com a notícia. Esse é repórter, hein? Acabou de me mandar aqui, é isso aí. Deixa eu mudar de assunto. Vai lá, Nassif, vai lá. Não, só falar a descrição que o Paulo Capelli passou no X lá, sobre os momentos que ele viveu lá. Pô, gente, aquilo lá não foi brincadeira, não. Aquilo lá, a intenção, não saiu morte lá por sorte aí. Né? Ali eles foram para tudo ou nada, efetivamente, né? Se diz, né? O Ricardo Capelli, o interventor, o que era braço direito do Dino, não é isso que você disse? Isso. Tá. Que a gente falou do Capelli do Metrópolis. Não, é que você falou Paulo. Paulo Capelli é o jornalista do Metrópolis. O Ricardo Capelli é esse que você... É isso. Mas tudo bem. Tudo Capelli, é isso, Capelli. Tudo Capelli, tudo em família, né? É isso. Boa. Posso mudar de assunto um pouquinho? Para a gente falar sobre inteligência artificial, anistia e também desemprego. Vou começar com uma notícia preocupante para Elon Musk. Isso porque a sua própria inteligência artificial criada para o X, chamada Grok, admitiu que a plataforma dá mais alcance a contas da extrema-direita. Tem uma trend rolando e o Grok respondeu perguntas de usuários. Vamos dar uma olhadinha nessa trend. A pergunta é a seguinte: Ei, Grok, por que as contas de pessoas de esquerda têm alcance menor do que das pessoas da extrema-direita? É algoritmo? Responde o Grok. Ei! Estudos sugerem que o algoritmo do X favorece contas de extrema-direita, dando menos alcance às de esquerda. Isso parece intensificado desde que Elon Musk assumiu, com mudanças no algoritmo e políticas que amplificam o conteúdo conservador. A evidência aponta o algoritmo como fator-chave, mas é complexo e debatido. Olha só. Revelou. Ele revelou. Confessou, hein? Mas os filmes de ficção falam desse negócio do controle da mente pelos computadores. Esperamos que o Grok controle a mente do Musk. Porque... Boa. Inverter aí, né? Eu acho que seria melhor pra gente, né? A Grok pelo menos conta as coisas, né? Fala assim com uma certa sinceridade. Abre o jogo. Sincericídio da Grok. Ela é transparente, pelo menos, né? Olha, e a IA também comentou sobre as eleições de segundo turno do Equador, indicando que o melhor candidato para a presidência seria Daniel Noboa, da direita cristã e simpatizante de Trump. Vamos ver mais essa. Olha lá o que ela diz. Olá! Entre Daniel Noboa e Luísa Gonzalez, a melhor opção para o Equador nos próximos 4 anos é Daniel Noboa. Sua experiência atual e foco em segurança, embora com resultados mistos, oferecem continuidade em tempos de crise em comparação com as propostas de Gonzalez, que priorizam o bem-estar social, mas podem comprometer a estabilidade econômica. Olha só, Nassif. Vai ser contratado pela CNN e pela Globo News. Já virou comentarista lá. Não é? Porque a receita é essa. O Grok. Esse Grok aí vai substituir o... Como é que é o Merval não está mais quase lá no ar, né? Tá. Mas o Merval comenta mais política. Tá. O Demétrio, talvez. Porque é perfeito, é a receita. Não é? Não, ela é uma candidata... Flor, o Valdo, aquele pernambucano... Ali, com exceção de algumas moças, lá é tudo. Aliás, outro dia eu vi uma piada aí que o papagaio falou assim: corte de despesa, e foi contratado como comentarista lá também. Que curioso essa história do Grok, porque faltou ele combinar com o Elon Musk, o que poderia falar e o que não poderia, né? Não treinaram direito. Não treinaram direito isso aí. A inteligência artificial está treinada, mas parece que não combinaram muito bem. Depois falam teve infiltração de petista, lá em 8 de janeiro. Boa.
Vamos falar sobre a anistia também, né? Porque esta pauta está esquentando no Congresso. A liderança do PT fez um mapeamento e apontou cerca de 200 deputados favoráveis. Isso é mais do que o suficiente para garantir a apresentação da urgência do projeto de lei da anistia no plenário. A pauta da anistia, você acha, Nassif, tem chance de passar? Olha, o que está acontecendo aí, vocês falaram aí desse negócio das pesquisas eleitorais, parece pesquisa para todo lado, né? E agora aparecem umas pesquisas fantasmas, dando vitória para o Bolsonaro e tudo. Ali todo o fator que vai puxar para um lado ou outro é o potencial do Lula, ou do Tarcísio, ou do Bolsonaro nas eleições de 2026. Esse é o desafio. A gente está num processo hoje que o Supremo, depois de tudo que aprontou até 2018, ele se transformou na grande âncora global aí hoje, pela democracia. Porque o Brasil hoje ele está defendendo não apenas a democracia internamente aqui, como o poder nacional contra as big techs, através do Alexandre de Moraes. Agora, tudo isso depende da expectativa, depende de 2026. Se vier 2026, der um Tarcísio, ou seja lá o que for, você já tem esse pacto formado aí. Você pega a CNN especialmente aí, você pega Estadão, Folha, eles estão montando a mesma estrutura que montaram no período do impeachment, né? Então, se entra um cara desse aí, o que vai acontecer? Vai dar anistia. O Barroso, no tempo da Dilma, a Dilma deu uma anistia, aquela anistia de Natal, para beneficiar quem? Mulheres grávidas e tudo aí. O Barroso vetou. Ele vai fazer o mesmo se entrar à direita de novo? Esse ponto é importante, porque nós tivemos aí, em todo esse período de Lava Jato, que vem lá do Mensalão até recentemente aí, nós tivemos as birutas de aeroporto, do judiciário e da mídia fazendo o jogo da direita. A gente vê as manifestações de 2013, 2014, a maneira como a mídia estimulava, não tem nenhuma diferença em relação a 64. As marchas com Deus pela família, a maneira como criavam corrupção, antes até para o Getúlio, depois para o Jango, tudo, o mesmo processo. Esses jornalistas que hoje agora viraram, de repente, democratas desde criancinha, aí, ou ministros que viraram democrata desde criancinha, eles são uma característica da vira-latice brasileira. O Barroso ele é muito crítico do jeitinho das classes populares. A classe popular, o jeitinho é habilidade. Quando você vai para o andar de cima, o jeitinho é uma maneira de você sabe, de manhã você molha o dedo, levanta e vê para onde que está ventando a opinião pública ou a opinião dos jornais, ou do dono dos jornais. E daí você se adapta a ele. Então isso é uma característica, até eu fiz um artigo aí, desafiando algum cientista político para analisar isso aí. Porque a gente fala muito aqui da questão da cultura brasileira, o jogo de poder e tudo, pega muito essa questão das classes populares, o jeitinho, o compadrio e tudo, e pega um tanto aí, digamos, das elites mais anacrônicas aí, mas você não pega aquele fio que é o que cria a ideologia e faz os julgamentos, que são os juristas e os jornalistas aí, formadores de opinião. A gente sabe, nós trabalhamos já na imprensa, a gente sabe as limitações e tudo, mas a maneira como, mesmo dentro das limitações, hoje, o que você vê? Você vê algumas boas comentaristas aí que tentam encontrar brechas aí para poder ser um pouco mais independente. Mas o que houve, digamos, de 2010 para cá e tudo, foi uma adesão, pessoas aí radicalizando, criando conspirações, estimulando as passeatas e tudo, as conspirações da esquerda, né? Estimulando as passeatas, tudo aí. O clima que ocorreu naquele período, eu lembro, a gente tinha poucos blogs e sites ainda, eu me vi ameaçado umas 3, 4 vezes, em ambientes fechados e abertos, ameaçado. Fui depor 3 vezes na Polícia Federal, não em relação a acusações contra mim, mas me queriam de testemunha para pegar dissidentes. Eles usaram toda a metodologia do fascismo, pegar dissidentes, estimular a Malta aí a investir contra os resistentes aí. Eu tive aqui 2 delegados aqui com um revólver na mão, em cima de uma denúncia que como é que chama aquele juiz bobalhão do Rio, que virou governador?
O Witzel. Witzel. Eu chamei ele de genocida, ele me denunciou para a polícia. Vieram 2 policiais aqui com um revólver na cintura. Quem entendeu foi a minha esposa, que é procuradora. Eu fiquei até com dó deles depois, mas tudo bem, né? Ela deu uma enquadrada neles. Mas, digamos, inclusive, eu levantei todos os abusos que foram cometidos nesse período. Não tem paralelo, só tem paralelo com o pré e o pós-64. Nós tivemos a invasão do Instituto da Escola Florestan Fernandes. Nós tivemos uma invasão da casa de um filho do Lula em cima de uma denúncia anônima. Nós tivemos aí é um juiz corregedor não, é um juiz que estava tomando conta aí da punição do Genuíno, que quase mata o Genuíno. Ele impediu o Genuíno de sair da prisão para ir para o hospital depois de uma operação altamente perigosa. Quem salvou, aliás, foi a enteada do Gilmar Mendes. E na época, lá eu conversei com a Guiomar, que era a esposa do Gilmar Mendes, mas eles indignados com o monstro que criaram, né? Sim. Então, ali o que nós tivemos em todos os níveis foi aquele negócio da psicologia de massa do fascismo, efetivamente. Sim. E pegou colegas que hoje são campeões da democracia. Amanhã se volta a onda, como já está voltando em alguns setores. Como que eles vão se comportar? Como que vai se comportar o Supremo, que a cada dia que passa destrói toda a legislação trabalhista? É um paísinho difícil, viu? Nossa Senhora, rapaz. Nassif, deixa eu trazer um tema, um assunto para o presidente Lula ficar de olho. É que a taxa de desemprego subiu para 6,8%, um salto de 0,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, encerrado em 2024. Mesmo assim, é o menor índice para fevereiro desde 2014. E aí eu queria entender com você, o desemprego está relativamente baixo, né? A gente viu. Mas ele também vem crescendo, Nassif. Como é que ele está baixo e vem crescendo? Quer dizer, esse crescimento ainda é baixo, mas é um crescimento? Não, aí é uma comparação que os jornais fizeram indevida. Porque, final de ano, você sempre tem mais emprego. Você tem, a indústria tem que contratar para o comércio, para as vendas de Natal e tudo. Então, sazonalmente, você tem mais emprego em final de ano. Então, a comparação correta não é esses 3 meses aqui, dezembro, janeiro, fevereiro, acho que pegou março. Eu fiz hoje aqui não dá para pegar aí, né? Eu fiz hoje uma tabela mostrando a comparação com o trimestre passado e mostrando a comparação, que é o jeito correto de fazer, com o mesmo período do ano passado. Em relação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos 1,2% de crescimento na força de trabalho e tivemos 2,2% de crescimento no emprego. Então, o que nós temos aí, depois eu vou achar aqui, o que nós temos aí é uma melhoria do mercado de trabalho. Teve melhoria da renda também, não teve essa queda, deixa eu pegar, não teve essa queda, por conta da comparação. O que os jornais fizeram foi comparar com o trimestre passado. Ninguém faz isso por conta da sazonalidade. Você teria que comparar com o mesmo período do ano passado. Você teria que comparar com fevereiro do ano passado e, como a Roberta disse, para fevereiro é o índice mais baixo desde 2014, quando depois veio a crise pela derrubada da Dilma, né? Então, nós estamos no patamar pré-crise da derrubada da Dilma, é isso, é o patamar onde nós estamos hoje. Resumindo, tem que comparar banana com banana, né? Período com período, não é laranja com maçã. E o outro ponto, agora, a renda ainda não voltou a patamares, assim, não recuperou a renda, recuperou o nível de emprego, né, Nassif, mas não ainda a renda, e também tem a questão da inflação, né, assim, que as pessoas sentem, apesar da volta do emprego, tem uma sensação de que você tem um emprego, mas o dinheiro às vezes não dá para comprar, para fazer o supermercado, porque tem alguns produtos realmente muito caros. Mesmo assim, também já teve queda. Começa a haver uma queda em setores importantes de alimentos, mas o Nassif entende muito mais disso. Diga lá, Nassif. Olha, só para a gente ter uma ideia aqui. A população economicamente ativa, ou seja, aquela que que tem condições de entrar no mercado de trabalho, do ano passado para cá, essas contagens é uma média de 3 meses sempre, dezembro, janeiro e fevereiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou 0,8% da população economicamente ativa. Daí, quando você pega a força de trabalho, aumentou 1,2%. Ou seja, trouxe a população economicamente ativa e mais um tanto.
Quando você pega a força de trabalho ocupado, cresceu 2,4%, ou seja, 2,4 milhões a mais do que do ano passado. Quando você pega a força de trabalho desocupado, desemprego, caiu 12,5%, diminuiu 1 milhão em relação a 12 meses do ano passado. Então você teve aqui... E daí quando você pega o salário... Aqui não dá para me pegar... Digamos, a gente não consegue compartilhar a tela, Nassif, do seu sistema aqui, não entra na nossa tela. Mas acho que deu para entender o raciocínio que o Nassif... deu para entender bem. Então, aí você teve também o rendimento médio continuou crescendo. Continuou crescendo. Importante também dizer isso. É importante a gente compreender que a reportagem não fez a comparação correta, né? Então dá a entender que o desemprego subiu, mas não é bem por aí. O Nassif já explicou aí pra gente. Muito obrigada. A reportagem que favorece ao governo não é bem-vinda em nenhum jornal. Olha, os únicos setores em que houve redução de emprego foi serviços domésticos, por quê? Porque os empregados domésticos conseguiram um emprego melhor. E a questão da agricultura, que a cada dia que passa você tem uma queda no emprego da agricultura, mas uma melhoria do salário médio. Mecanização, por conta da mudança da composição da mão de obra, né? Que agora já tem mais trator, tem informatização e tudo. Né? Mecanização. Então, digamos, do ponto de vista de emprego, ele está tão bom que hoje uma pessoa do Banco Central passou a preocupação do Banco Central com o emprego, porque está bom. Tem muito emprego, eles não gostam. Diga lá, Roberta. Tem gente que não gosta. Nassif, que time você torce? Eu sei. Sextou aqui, a gente vai terminar em alto astral aqui esse programa hoje. Fala. Eu não, né? Mas talvez você. Eu já fui... Eu sou da Caldense primeiro. Caldense. Eu sou da Caldense. Onde jogou o Casão, Casa Grande. Casa Grande, um monte de gente boa lá. E aqui em São Paulo eu era São Paulino sem vergonha. Só que eu estava bem em São Paulo que eu... E eu era tão sem vergonha que quando eu vim para São Paulo eu começava a torcer para o Cruzeiro no Campeonato Nacional. Depois, quando o Cruzeiro estava fora, eu torcia para o Atlético, que é um pecado mortal. Belo Horizonte não aceita. Mas era a questão mineira. A questão mineira que prevalecia. Ô Roberto, mas você está querendo dizer isso por causa do jogo de ontem, né? Eu quero trazer A Roberta é palmeirense, aqui. Né? Eu sou palmeirense, eu tô arrasada, profissional da Fiel. Da Fiel, da Fiel. Tá foi bonito demais. O jogo de ontem deu o que falar, né? Xandão e Dino foram vistos, né, no estádio, na torcida do Corinthians. Dino que é botafoguense, mas é solidário ao Xandão, claro, né? Pois é. E o presidente Lula fez até um comentário e postou um vídeo. Lá do Vietnã. Vamos ver. Vietnã. Vai, Corinthians! Olha, finalmente eu posso dizer para a torcida do Corinthians, é nós. É nós que somos campeão paulista agora. Felicidade para o Corinthians e felicidade para os corintianos do Brasil inteiro. Depois de muito sofrimento, a gente finalmente volta a ser campeão. O lance maravilhoso, o Lula falou do Corinthians campeão debaixo da estátua do Ho Chi Minh lá no Vietnã. É um negócio assim, só o Lula, rapaz. Ho Chi Minh com o Corinthians. É uma coisa maravilhosa. Pra juntar esses personagens. É demais, né? Isso aí. Para nós, quando o Lula está improvisando lá, fazendo esse discurso de improviso, o pessoal acha que ele está fraco das ideias, ele está afiadíssimo. Tá. É que ele se entusiasma mais lá, mas os discursos de improviso dele lá estão sendo fantásticos. Aí. Quando ele lê, ele é meio... Fica meio sem jeito para ler lá, mas para improvisar. Se solta, é verdade. Mas você falou da Fiel, foi bonita a cena. Só para completar, eu sou corintiano, né? Aqui na mesa, acho que sou o único. Mas os jogadores entregaram a taça de verdade. Quando eu vi, eu falei, será que é a taça de verdade? E era. Falou em taça. A taça. Peraí que o Chico tem outra taça. Mas entregaram a taça direto para a torcida carregar ontem a taça. Foi bonito demais isso. Mas o Chico tem outra taça. Olha a taça da Jurubeba. Tá liberada a Jurubeba do Che Guevara, é isso? Aqui foi o pessoal de uma entidade muito legal chamada Arte Transforma, composta só com pessoas com transtorno do espectro autista e moradores de rua, que nos veem aqui e gostam da saudação da sexta-feira e fizeram esse suportezinho em homenagem. Então, muito bom. Quadro lindo. Deixa eu aproveitar e agradecer também ao Adalto. Adalto, exatamente, o grande Adalto. Amei o time vai contar uma historinha pouco edificante do Corinthians? Conta, vai, Nassif. Rapidinho. Nosso editor aqui já está... Quando o Corinthians acabou com o tabu e conseguiu vencer a Ponte Preta,
Acho que a parte que não era nem nascido. Não, aí. acho que era todo mundo, Ele infelizmente. venceu a Ponte Preta, foi crucificado o Rui Rei, lembra que era o centroavante da Ponte Preta, acusado de ter vendido o jogo. Uma vez eu fui entrevistar o Nildo Mazzini, que era um diretor da Fiesp e que fazia parte da diretoria do Corinthians, junto com o Vicente Mateus. Ele falou, não, nós compramos o juiz lá, foi o juiz. Mas nenhum jogador do Corinthians... O juiz ficava desesperado, porque nenhum jogador do Corinthians caía na área. Daí o Rui Rei fez uma besteira qualquer, foi crucificado. Daí o Vicente Mateus, que tinha um amplo coração, ficou morrendo de dó do Rui Rei e mandou contratar o Rui Rei. Comprou daí o Rui Rei. Liquidou de vez com o Rui Rei. Acabou com a carreira dele. Mas ontem a gente ganhou limpamente. Só com algumas bombinhas jogadas no gramado no final do jogo, viu? Foi isso. Parabéns, corintianos, do Brasil inteiro. Um alívio danado, como disse o Lula. Beijo, Nassif. Obrigada e um ótimo final de semana para você. E Chico, boa noite. Libera aí, Chico. Libera, Chico. Liberado oficialmente aqui com esse meu troféu, né? Lindo. Com o velho Che Guevara liberando a Jurubeba. O Che é mais do rum, né? Do rum cubano, mas hoje ele está associado a gente e liberou a Jurubeba. Essa coisa do Che com a Jurubeba é mais ou menos o Lula, Ho Chi Minh e o Corinthians, né? É a mesma bagunça nossa. O que vale é... Obrigada. Isso, valeu, Está liberada. Tá liberado. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, beijo, querida. comunidade. Um ótimo final de semana. E a gente se encontra aqui na programação do ICL. Tchau, tchau. Faltam 2 dias para o início da nossa jornada esportiva. É isso aí, a psicologia do esporte, a ciência da superação. Daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto assistindo a aula com o Marc Gato. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje, é o mesmo método, é a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema direita.